Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre esses documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Os astronautas americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin foram os primeiros humanos a aterrissar na Lua. Nós, alienígenas, que descemos da escada. Em 20 de julho de 1969, certamente somos parte de uma magnífica corrida que pôde, de repente, chegar ao Jardim do Éden. Pousar na Lua foi um ato de coragem. Nós aceitamos o risco. Tínhamos um presidente que nos apoiava e disse que conseguiríamos. Mas o que esses homens fizeram longe das câmeras? Pode ter havido uma outra missão, talvez super secreta? Quando a Apollo 11 pousou pela primeira vez na Lua, havia uns locais que eles deveriam ver. Mesmo quando orbitavam a Lua, havia certas áreas que eles deviam examinar com cuidado e fotografar. Você deve se perguntar se a NASA já tinha certas partes da Lua escolhidas. Eles escolheram aquelas áreas por elas serem estruturas artificiais, e eles sabiam disso. Era a classe de pessoas que faziam contato com essa inteligência não humana. E eles foram treinados a fazer como os cientistas de hoje são treinados, para serem as pessoas que vão para o espaço. Quem a NASA esperava encontrar na Lua? De acordo com teóricos da conspiração, foi porque descobriu-se algo no caminho. E essa descoberta foi de que houve uma visita alienígena. E eles já sabiam disso. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Como os antigos egípcios, os pais fundadores da NASA partilhavam da crença de que os humanos descendem de seres extraterrestres. Pesquisadores acreditam que a relação com crenças antigas egípcias também pode ser encontrada no emblema do programa espacial Apollo da NASA. Eles dizem que o A grande no campo estelar simboliza não só o deus grego Apolo, mas também Assar, o deus egípcio mais conhecido como Osíris. Isso é indicado pela reunião de 3 estrelas no centro do A, que representam as estrelas do cinturão de Órion. Você tem que suspeitar que estrelas como Órion e Sirius são muito importantes para a NASA, porque era de lá que as tradições antigas, incluindo a egípcia, diziam que os deuses do espaço tinham vindo. Elas seriam nossas origens. Pesquisadores apontam que o símbolo nos emblemas da missão Mercury são quase idênticos a um grande ícone do Antigo Egito.
Se observarmos os emblemas da missão, o símbolo da Mercury é parecido com um Enki egípcio, e é irônico você ter esse tipo de simbolismo egípcio no que deveria ser uma representação de Mercúrio, o mensageiro. Deveria ser da mitologia grega, mais do que da mitologia egípcia. Quando falamos das missões Apollo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez tecnologia alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no planeta, e tenho certeza de que sim, é provável que encontremos evidências na Lua. Porque a Lua é o ponto de parada. Você tem uma nave-mãe e precisa por combustível. Seja lá o que for, pode ser matéria-prima, podem ser pedras, urânio, pode ser o que for, está na superfície da Lua. Então faria sentido encontrarmos indicações na Lua, indicações tecnológicas de que alguém esteve aqui. Há algumas pessoas que pensam que, com o incidente em Roswell, o governo americano estabeleceu comunicação com seres extraterrestres. Há alguns que pensam que só estabelecemos tal contato após as missões Apollo. Minha crença pessoal é de que, em algum ponto do caminho, a NASA teve uma linha direta com os ETs. Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Uma alegação sustentada pelas supostas descobertas de um homem chamado Gary McKinnon. Gary McKinnon, que alguns anos atrás invadiu computadores protegidos da NASA nos Estados Unidos e encontrou documentos incríveis que listavam supostos oficiais não terrestres. Se os extraterrestres estiverem no planeta Terra, eles podem estar aqui para nos salvar ou para nos destruir. Gary McKinnon era um hacker de computador que teria conseguido entrar nos computadores da NASA e descobriu muito mais do que ele esperava. O especialista em computadores Gary McKinnon teria conseguido acesso ilegal a mais de 50 sistemas de computadores de agências americanas, inclusive o banco de dados da NASA. O que ele disse ter encontrado quando hackeou os computadores da NASA? Fotos de algumas naves. Ele disse ter descoberto uma documentação que provava que, além de os alienígenas serem reais, que além da NASA apagar as imagens de OVNIs de suas fotos, também havia essa força espacial secreta da agência que potencialmente poderia viajar para outros planetas, ou que havia oficiais militares que estavam no espaço. Ele encontrou o que pareciam ser nomes de naves que se acreditava fazer parte do Comitê Majestic 12, um grupo altamente secreto com a função de manter os OVNIs em segredo do público e de administrar os incidentes que os envolvessem. As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Gary McKinnon alega que a NASA estaria ativamente envolvida em atividades secretas. A dúvida continua. O que exatamente McKinnon teria visto e que evidências estão sendo escondidas? Então, a descoberta de Gary McKinnon realmente nos deu uma ideia clara de que existiria uma força espacial, talvez como parte de outros projetos secretos do governo. Já ouvi gente associando a força espacial com o fim da civilização muitas vezes. Muitos acreditam que os Estados Unidos possuem uma força espacial há décadas com naves de alta tecnologia projetadas para uma grande variedade de capacidades de defesa. Mas como seria uma dessas naves e do que ela realmente seria capaz? Há especulações de que a NASA e a Força Aérea Americana estariam financiando o projeto secretamente há décadas. Será que o programa Dinosaur das décadas de 50 e 60, que nunca foi terminado, estaria voando agora sobre as nossas cabeças, com o nome de X-37B? Mas o X-37B está sendo desenvolvido agora pela DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa de Defesa Avançada. A CIA diz que o X-37B tem a função de fazer reconhecimentos secretos, enquanto a Força Aérea diz que os objetivos do X-37B seriam testar tecnologias espaciais reutilizáveis.
Mas muitos acreditam que ele estaria sendo usado para outros propósitos. Com os requerimentos de defesa de hoje, eu não duvido. Dizem que o X-37B não é tripulado. Então, no momento, se é teste, eles não vão mandar ninguém ainda. Mas é possível que o X-37B possa ser um modelo pequeno de uma nave muito maior, que na verdade poderia levar os humanos para o espaço. Que poderia criar uma força espacial capaz de nos defender dos nossos inimigos, que poderiam vir, por que não, do cosmos. Em agosto de 2014, ele pousa, depois de inacreditáveis 627 dias no espaço. Por 2 anos, um avião operado pela NASA esteve voando em algum lugar por aí. A gente não tem ideia do que ele estava fazendo, nem de qual era a sua missão. O que aconteceu nesses 2 anos? Existem alguns aspectos do programa espacial que não estão sendo declarados publicamente. Qual seria exatamente a missão do X-37B? E será que as suas capacidades estariam limitadas à órbita da Terra? Alguns especialistas acreditam que o X-37B teria capacidade de chegar à Lua ou até mais longe, levando a especulações de que os Estados Unidos já podem estar desenvolvendo bases espaciais secretas. Com a aura de segredo em volta do X-37B, podemos dizer que ele tem uma das missões mais bem guardadas que existem. A gente não sabe qual é a sua missão. Mas o nível de mistério envolvendo o X-37B leva muitos a acreditar que a sua missão tenha raízes nas origens de uma força secreta espacial. A ideia de uma força espacial pode ser uma coisa muito distante para a gente entender, mas a história mostra que esse não é um projeto novo. No final da década de 50, o Departamento de Defesa estava trabalhando no que eles chamaram de Projeto Horizon, que seria uma base militar para ser colocada na Lua. Em 1950, o Projeto Horizon é iniciado com o objetivo de desenvolver um posto para 12 pessoas na Lua, a fim de servir como base para explorar regiões mais distantes do espaço. Mas hoje, a história pode ser diferente. Um ex-ministro de defesa canadense de alto escalão surpreende o mundo quando declara que a Força Espacial dos Estados Unidos não só existe, mas está armada e pronta para atacar. Por anos, muitos acreditaram que o governo dos Estados Unidos estaria operando uma força secreta espacial com capacidades além da órbita terrestre. Mas quando o ex-ministro de defesa canadense, Paul Hellyer, alega que existe um braço secreto do governo agindo no espaço... Paul Hellyer foi ministro de defesa do Canadá durante muitos anos. Em 2005, ele deu uma declaração sobre OVNIs. Como tinha visto ele se convenceu que existiam realmente. Ele deu uma declaração pública de que não só existem OVNIs extraterrestres, mas que houve acidentes e algumas naves foram recuperadas e o governo dos Estados Unidos também tem uma força espacial secreta que um dia poderia exercer uma ação hostil contra extraterrestre e isso o preocupava. Hellyer diz que a sua preocupação com a segurança do planeta Terra teria sido a razão de ele ter exposto a existência de uma força espacial secreta. Nenhum estrategista militar iria deixar nenhuma parte do campo de batalha sem defesa. Então, podemos concluir que, se o espaço um dia for parte importante numa futura guerra, ele precisa ser dominado. Então, é preciso ter uma força espacial e ela provavelmente deve ser ultra secreta. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Desde o início da década de 1960, começamos experimentos de viagem para fora do planeta. Já estivemos na Lua, mandamos sondas para Marte e para além das fronteiras do nosso sistema solar. Para que se estabeleça uma presença permanente no espaço, desenvolvemos a Estação Espacial Internacional. Para servir a Estação Espacial e para supri-la de alimentos, equipamento experimental e astronautas, os Estados Unidos desenvolveram com sucesso o ônibus espacial. Mas em 1986 aconteceu algo que muitos jamais esquecerão. 28 de janeiro de 1986. O ônibus espacial Challenger é lançado numa missão de rotina. Mas 73 segundos após a decolagem, algo dá terrivelmente errado. Um anel O-ring de vedação em um dos propulsores falha durante a decolagem.
Isso leva a uma ruptura no tanque externo de combustível. As poderosas forças aerodinâmicas que agem no ônibus espacial quando ele sai da atmosfera se expandem, aumentando a ruptura, e o resultado é uma falha catastrófica. O Challenger se desintegra no mar da Flórida próximo ao Cabo Canaveral. Os 7 membros da tripulação morrem. O acidente do Challenger é uma lembrança brutal dos perigos das viagens espaciais e faz com que seja repensada a maneira como viajamos no espaço. O incidente também seria um grande golpe para um grupo ultra-secreto da indústria espacial americana. Menos de 2 anos após o acidente com o Challenger, o New York Times publica um artigo que surpreende a muitos. Então, em 89, o New York Times publicou um artigo que dizia que nós tínhamos um grupo de 32 astronautas com treinamento militar e um orçamento de bilhões de dólares para um programa espacial na base da Força Aérea de Vandenberg. É loucura. Um grupo secreto de 32 astronautas que não faziam parte do programa espacial da NASA tinham sido cortados e depois associados com essa nova agência espacial, algo como uma nova agência ultra secreta de que ninguém sabia a respeito. O artigo cita o acidente do Challenger como a principal razão para os militares deixarem de utilizar ônibus espaciais tripulados. Vários bilhões de dólares num programa militar espacial em Los Angeles e Vandenberg. São bilhões de dólares. E não sabíamos disso, ninguém sabia disso. O que mais o nosso governo poderia estar fazendo no espaço? Mais uma vez o governo se vê sob suspeita. Eles já até podiam ter uma força militar especial ali, a gente não sabe. Quando consideramos a história do corte dos 32 astronautas desse programa secreto, existe uma tendência a pensar que o programa, em sua totalidade, tinha sido cortado. Mas nas minhas experiências de cortes do governo, o que realmente acontece é que uma pequena parte do programa é que é cortada para satisfazer a opinião pública. Será que existe uma força espacial? Com certeza. Dá para esconder? O governo conseguiria esconder do público? Com certeza. A verdadeira missão da NASA no início era essencialmente ir até a Lua, capturar evidências do fato de que houve uma civilização avançada anterior nesse sistema solar e voltar. Em outras palavras, provar que nós descendemos desses deuses. Agora que esse objetivo foi cumprido, o propósito da NASA parece ser a revelação muito lenta dessa informação. Se o conhecimento antigo nos guiou até a Lua, o que o passado pode revelar sobre nosso futuro aqui na Terra? E com a continuação das explorações da NASA no espaço, podemos finalmente encontrar provas de seres alienígenas ou provas de nossas próprias origens alienígenas? Em 1964, a Ranger 7 torna-se a primeira espaçonave americana a enviar fotos de um mundo jamais visto: a Lua. Mas e quanto às fotos que não são mostradas? O que não se discute é que algumas das fotos não foram divulgadas publicamente. Podemos especular que ela transmitiu essas imagens para a Terra e que elas mostravam estruturas artificiais na Lua. Na verdade, alguns acreditam que extraterrestres não apenas foram descobertos na Lua, como hoje colaboram com a NASA. Isso significa que não apenas a NASA sabia da presença de ETs, como lidava regularmente com essa presença. Este documento prova que o governo americano trabalha com alienígenas descobertos na Lua. Caso alienígenas estejam trabalhando com os nossos cientistas ou vice-versa, este plano pode provar que há mais na Lua do que o público foi levado a crer. Existe alguma explicação lógica de por que criaturas reptilianas teriam vindo ao planeta Terra? Bom, a resposta é sim. Eles podem jamais ter vindo ao planeta Terra. Eles podem ser uma espécie nativa que vive aqui não só há dezenas de milhares de anos, mas há milhões de anos.
Nos anos recentes, alguns teóricos acusaram publicamente celebridades, membros da família real e até presidentes de possuírem uma identidade reptiliana secreta. Até os céticos devem admitir que, às vezes, a ideia de os líderes mundiais seguirem as diretrizes de um culto reptiliano sanguinário parece quase plausível demais. Nós podemos nunca saber o que motiva os visitantes extraterrestres ou o que eles planejam para os seres humanos. Mas se o próximo plano alienígena for verdadeiro, o presidente dos Estados Unidos certamente sabe. Aparições de OVNIs no mundo inteiro podem provar a existência de vida extraterrestre. Mas um mistério permanece. Qual é o plano alienígena para a Terra e para todos os seus habitantes? Os seres humanos são muito entusiasmados com a vida em outros planetas. Há um monte de espaço vazio lá fora e seria um grande desperdício se não houvesse mais vida. Por que haveria este vasto universo só para nós? Sempre me perguntaram se estamos sozinhos. Existe vida lá fora? Existem outros seres inteligentes? E é por isso que insistimos tanto na busca de outra Terra. Se há tantos outros planetas lá fora, e se a possibilidade de vida inteligente lá fora é grande, por que ninguém ainda nos visitou? As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400.000 espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Drake não conseguiu captar nada, mas nascia a radioastronomia. Se não podíamos ver os alienígenas no espaço, talvez pudéssemos ouvi-los. Até agora, nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. E isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas fervidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera.
Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. E, quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem, será que estamos sozinhos? A história humana se transformou em uma questão de dogma, ensinada por profissionais em Torres de Marfim, como se tudo fossem fatos. Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história, que é ensinada nas escolas e universidades, parece um tipo de conto de fadas. Eu acredito que os extraterrestres não deixariam nosso sistema solar milhares de anos atrás sem alguma prova. Eles queriam que em um futuro distante nós começássemos a refletir. Fomos visitados pelo espaço sideral? Talvez pistas adicionais permaneçam escondidas. E esperando para serem descobertas bem diante de nossos olhos. Um pouco antes das 8 da noite, nessa pequena cidade mineradora no leste da Rússia, centenas de pessoas viram uma esfera vermelha brilhante movendo-se lentamente pelos céus acima de uma montanha próxima. Ela pareceu parar antes de cair na montanha. Muitos disseram ver um clarão de fogo no local por cerca de 1 hora depois da queda. A esfera caiu nas montanhas Izvestikhovaian e pegou fogo. Houve uma explosão e as pessoas tentaram descobrir o que tinha acontecido. Eu li relatos de testemunhas oculares incríveis. Será que o objeto que caiu em Dawnegorsk e foi visto por centenas de pessoas realmente era uma nave alienígena? Será que as evidências físicas deixadas fornecem provas inegáveis de que seres de outros planetas estão visitando a Terra desde milhares de anos atrás? Alguns moradores e pesquisadores foram até o local. Eles encontraram artefatos muito interessantes e restos. Enquanto as autoridades diziam que o evento era uma queda de meteoro, a análise microscópica dos escombros teve resultados incomuns. Quando eles derreteram o metal e fizeram uma análise de espectro, o ouro, a prata e outros metais tinham sumido. Em vez deles, tinha titânio e molibdênio ali. Então, você tem aqui alguns metais que aparentemente se transformam em outros metais. E isso é muito, muito incomum. Acho que é parte de algum tipo de máquina. Uma máquina de nanotecnologia, mas não foi feita aqui na Terra. Isso depois foi estudado em várias instituições científicas soviéticas, e algumas delas disseram que uma tecnologia como essa não existe hoje na Terra. Depois da queda em Dawnegorsk, houve diversos avistamentos exatamente na mesma área. Algumas pessoas até viram um objeto aparentemente pousar na encosta em que a primeira queda aconteceu. E acreditam que os russos tenham encontrado alienígenas não só na Terra, mas até no espaço. Por causa do grande número de testemunhas oculares, a queda ficou conhecida como o Roswell da Rússia. E como em Roswell, foram recuperadas evidências físicas no local, provando que algum tipo de queda realmente aconteceu. Estação Espacial Salyut 7, 12 de julho de 1984. Os cosmonautas estavam no dia 156 de sua estada de 237 dias a bordo da Estação Espacial de Pesquisa Científica da Rússia. Até então, tudo estava correndo como planejado. Mas nesse dia, os 3 membros da tripulação testemunharam um evento extraordinário. Em 1984, os cosmonautas soviéticos a bordo da Salyut 7 viram um estranho brilho laranja em volta da estação. E viram o que a princípio acharam ser um vazamento de gás. Mas parecia que toda a estação estava rodeada por essa nuvem laranja.
E enquanto eles olhavam, a nuvem tomou uma forma. De repente, todos foram cegados por essa luz laranja. Quando a visão deles voltou, eles olharam pelas janelas da estação e ficaram atônitos com o que viram. Eles descreveram ter visto seres angelicais que estavam se movendo ao lado da estação e fizeram isso por 10 minutos. Os cosmonautas descreveram criaturas enormes e aladas com até 25 metros de altura, que pareciam ter halos brilhantes. Algum tempo depois, 3 outros cosmonautas foram para Salyut 7. Todos os 6, mais uma vez, viram esses seres alados. Mas como poderiam todos os cosmonautas terem a mesma alucinação? Me parece que isso não foi alucinação. O que quer que seja que eles testemunharam foi real. Estava lá fora. Eram anjos? Alienígenas? Eu não sei. Mas quando olhamos para a recorrência de figuras aladas na história humana, em termos de religião, estamos olhando para algo real? Esses anjos que vemos seriam, na verdade, entidades extraterrestres? Existem muitas histórias como essa para alguém simplesmente descartá-las dizendo: peraí, todas essas histórias são inventadas. Eu, pessoalmente, acho que muitas histórias são falsas, porque as pessoas querem atenção, elas querem ser ouvidas. Ocasionalmente, astronautas que viajaram no espaço relatam terem visto coisas ou vivenciado coisas no espaço que não conseguem explicar e que pode ser devido à presença alienígena. Desde que a humanidade começou a se lançar no espaço, existem alguns relatos em que astronautas descrevem algo que viram enquanto estavam na nave espacial. E temos que nos lembrar que essas histórias são contadas por astronautas e não por uma pessoa louca. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres. Não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou. Mas, há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs. Eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo. Não eram deste planeta. Biblicamente falando, vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus. E se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Será que as figuras aladas vistas pela tripulação da Salyut 7 eram mesmo extraterrestres? Os cosmonautas soviéticos tinham um dilema bem interessante e desafiador em relação a dizer a verdade. E sugerem que avistamentos similares foram relatados secretamente por muitos cosmonautas russos. Porque, ao mesmo tempo em que eram a face pública do programa espacial soviético, sempre havia o objetivo oculto desse programa, que era testar a capacidade de mísseis balísticos intercontinentais. Então, os cosmonautas tinham que disfarçar publicamente as partes da missão que eram secretas e envolviam a segurança nacional. O que torna tudo ainda mais interessante quando tentamos avaliar o que eles viram no espaço. Você tem que entender que muitos cosmonautas, mesmo que vissem algo estranho no espaço, ficavam muito relutantes em falar abertamente, falar em público, porque tinham medo de serem afastados por motivo de insanidade. De fato, alguns cosmonautas soviéticos e russos tiveram experiências muito estranhas
no espaço. Será que os encontros estranhos relatados pelos cosmonautas russos e também pelos pilotos militares podem estar ligados aos artefatos descobertos nos Montes Urais e no local da queda em Dawnegorsk? A resposta pode ser encontrada examinando não só o que os cosmonautas russos viram no espaço, mas também o que ouviram. Desde que Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem no espaço em 1961, os cosmonautas e outros astronautas de todo o mundo tiveram visões e experiências no espaço que ficaram sem explicação. Talvez o mais curioso desses incidentes seja o que ficou conhecido como murmúrio espacial. Existe um cosmonauta anônimo, acho que ele é conhecido apenas como Cosmonauta X, que supostamente falou sobre uma experiência que ele e outro cosmonauta tiveram enquanto estavam em órbita. Esse cosmonauta anônimo disse que ele ouviu alguém falando com ele dentro de sua mente. Os dois aparentemente ouviram o mesmo murmúrio dentro da cabeça. Um tipo de mensagem telepática. Esse murmúrio cósmico disse que eles eram os ancestrais do passado muito distante. Eles disseram coisas sobre a família dele, nos Urais, que mais ninguém sabia. E também disseram que eles deviam voltar para a Terra, que a Rússia não estava pronta para o que eles estavam tentando fazer. De certo modo, voltem para casa. E preparem-se mais. Será que a prova definitiva de que os extraterrestres visitaram a Terra existe na Rússia? Será que essa informação foi ocultada de propósito? Talvez, conforme mais arquivos secretos da Rússia forem revelados, acabemos descobrindo que a verdade sobre nossas origens extraterrestres está nesses vastos arquivos. Uma das questões mais interessantes em relação à nossa interação com a Lua é: por que nunca voltamos lá depois das missões Apollo? E o que é ainda mais curioso é que, embora a União Soviética, na época, estivesse se tornado bastante capaz de enviar seus astronautas para a Lua, isso parece nunca ter sido feito. Chegar à Lua foi um feito tão inacreditável que até hoje muitas pessoas estão convencidas de que todo o evento foi, na verdade, encenado em um estúdio de Hollywood. Mas sugerem não só que pousamos na Lua, mas que aquilo que foi encontrado lá é mais incrível do que sabemos. Isso é o início de uma nova era. Depois da Apollo 11, a NASA enviou mais 6 missões tripuladas até a Lua, terminando com a Apollo 17 em 1972. É possível que os astronautas norte-americanos não estivessem sozinhos na Lua? Foi por isso que nunca voltamos depois da Apollo 17? Os seres humanos são fascinados pela Lua desde o surgimento do homem. E embora muitas teorias tenham sido propostas, os cientistas não podem dizer com certeza absoluta como esse objeto celestial se formou. Minha crença pessoal é de que em algum ponto do caminho, a NASA teve uma linha direta com os ETs. Moscou, Rússia, julho de 1970. Depois de anos estudando descobertas de várias missões lunares, 2 cientistas do governo, Mikhail Vassin e Alexander Cherebakov, publicaram um artigo na revista Sputnik, revelando uma conclusão chocante sobre a natureza da Lua. A teoria deles é que a Lua é provavelmente uma criação de uma inteligência alienígena que foi trazida até a Terra no passado remoto. E assim, esses cientistas russos têm a teoria de que
A Lua é uma nave espacial. Ela tem motores internos, mas o exterior foi recoberto com essa substância que dá a aparência de Lua. O fato de que a Lua seja um objeto alienígena, uma nave espacial, uma estrela da morte? Mas faz muito sentido pensar que quisessem cobrir ou esconder a nave e fazê-la parecer um objeto natural. Dois físicos russos, Vassin e Cherbakov, lançaram a ideia de que a Lua deve ser um objeto artificial. Eles basearam suas ideias, antes de tudo, no fato de parecer que a Lua é oca. Como nenhum planeta oco pode existir segundo as leis conhecidas da física, isso significaria que a Lua tinha que ser um objeto artificial fabricado. Este artigo foi muito revolucionário. Na verdade, o que eles fizeram foi fundamentalmente redefinir o entendimento do que pensamos que a Lua é. Com base na profundidade máxima das crateras lunares, Vassin e Cherbakov propuseram que a superfície tinha apenas 4 quilômetros de espessura. Os cientistas da NASA tinham determinado que o solo lunar consistia principalmente de cromo, titânio e zircônio. Em seu artigo, Vassin e Cherbakov comentaram que, se um material fosse planejado para proteger um satélite artificial dos efeitos prejudiciais da temperatura, da radiação cósmica e do bombardeio por meteoritos, os especialistas provavelmente escolheriam exatamente esses elementos. Agora, eles mesmos admitem que essa sugestão é muito estranha. Porém, por meio de todos os cálculos matemáticos possíveis, eles determinam que a teoria está correta. Estamos falando de pessoas na academia que talvez até podem perder o emprego nas universidades. Não acho que alguém publicaria um artigo como esse se não estivesse 100% convencido de que as descobertas são reais. O objeto inteiro pode ter uma origem artificial. E se for esse o caso, minha pergunta é: quem construiu a Lua? Quem a colocou aqui e há quanto tempo? Desde a publicação do artigo de Vassin e Cherbakov, outros pesquisadores vieram em apoio dessa teoria. Em 1975, Don Wilson escreveu Nossa Misteriosa Nave Lua. Em 1976, George Leonard escreveu Alguém Mais Está na Lua. E esses livros exploram mais uma diversidade de anomalias. Bom, eles notaram algumas coisas muito estranhas. Por exemplo, a composição mineral e metálica do material na Lua é diferente de tudo o que vemos na Terra. E a idade aparente da Lua parece ser maior do que a idade aparente do nosso sistema solar. Então, eles acreditam que a Lua foi realmente trazida para cá de outro lugar. Muitas pessoas falaram sobre a ideia de que a própria Lua é na verdade uma nave espacial, que ela foi pilotada até aqui e posta nessa órbita específica. Não tem dúvida de que existem evidências de que a Lua poderia ser um objeto natural modificado. Existem histórias antigas que falam de uma época em que a Lua não estava nos céus. E existem descrições que dizem que a Lua foi colocada artificialmente no lugar. Então, se temos dois cientistas russos modernos que sugeriram que talvez a Lua tenha sido posta no lugar, e isso é uma corroboração de mitologias antigas, então eu escuto. Então essa ideia de que a nossa Lua é uma nave espacial oca gigantesca que foi colocada em uma órbita especial ao redor do nosso planeta e contém cidades e estruturas que estão no interior e também no exterior da Lua. Isso, para mim, é uma afirmação bastante razoável. E, de fato, pareceria que nossa Lua é algum tipo de nave espacial artificial gigantesca que está aqui para monitorar nosso planeta. É possível que a Lua seja mesmo uma nave espacial? E ela poderia permitir que os extraterrestres monitorassem discretamente nosso planeta? Se assim for, será que esses seres ainda estão aqui hoje?
Novembro de 1966. 3 anos antes dos astronautas da Apollo chegarem à Lua, a nave Orbiter 2 colocou-se em órbita lunar. Ela foi projetada para captar imagens de alta resolução da superfície para ajudar na seleção dos locais de pouso para as missões Apollo. Uma imagem em particular chamou a atenção dos pesquisadores, pois parece mostrar as sombras de vários pináculos pontudos. Em 20 de novembro de 1966, a sonda lunar Orbiter 2 da NASA comprovou, fotografando uma área da Lua que ficava mesmo no Mar da Tranquilidade a apenas 300 quilômetros de distância do local em que a Apollo 11 acabou pousando. E o que é bizarro é que essa área tem uma arquitetura inegável que se parece com os obeliscos aqui na Terra. Existem 8 pináculos diferentes e os cientistas calcularam que o maior desses pináculos seria um obelisco com altura de 15 andares. Eles parecem ser iguais a um obelisco em estilo egípcio. Mas que diabos estão fazendo na Lua? De todas as diversas anomalias na Lua, acho que os pináculos são as mais fascinantes. Porque os astrônomos calcularam que esses pináculos são muito altos para serem ocorrências exclusivamente naturais. Eles têm que ser artificiais, simplesmente pelo fato de que a Lua tem sido bombardeada por um tipo de chuva de meteoros incessante há 4 bilhões e meio de anos. Não tem como algo maior do que uma bola de basquete ter ficado em pé na superfície lunar. A dedução é que a NASA sabia de tudo isso e que uma das razões de enviarem a missão para lá foi que os astronautas da missão Apollo poderiam obter mais informações sobre essas estruturas artificiais na Lua. É possível que a NASA realmente soubesse das estruturas na Lua? Em 1960, os diretores da NASA encomendaram um relatório do Instituto Brookings para avaliar as implicações da descoberta de evidências de vida extraterrestre. Devido às conclusões do relatório, os pesquisadores acreditam que se decidiu, antes das missões lunares, que qualquer descoberta extraterrestre seria oculta do público, por medo de agitações sociais. Desde a época das primeiras missões Apollo na Lua, os pesquisadores se debruçaram sobre as fotos da Lua, da NASA e russas, em busca de estruturas. E eles encontraram algumas coisas incomuns. Pensaríamos de fato que se os extraterrestres estivessem na Lua, eles teriam construído todo tipo de estruturas. E nós podemos ver algumas delas, mesmo que os cientistas da NASA não as reconheçam como genuínas. Talvez ainda mais intrigante do que as estruturas vistas na superfície da Lua sejam os numerosos relatos de luzes e outras atividades inexplicáveis. Reflexos intermitentes que emanam da superfície lunar têm sido observados há mais de um século, inclusive relatados pelo famoso astrônomo Francis Baily em 1835. E o fenômeno também foi relatado pela tripulação da Apollo 11. Uma análise aprofundada sobre o que era aquilo? Não. Estávamos voltando para casa. Que outra pessoa se preocupasse com aquilo? Essas coisas foram realmente divulgadas pela NASA em seu próprio catálogo de anomalias lunares temporárias, mostrando coisas que não deviam estar ali na superfície da Lua. E tudo isso sugere que existe, de fato, uma comunidade extraterrestre vibrante vivendo na Lua hoje. Será que não existem só estruturas na superfície lunar, mas também atividades não identificadas? Atividades que poderiam indicar uma ocupação atual extraterrestre da Lua? E se assim for, o que aconteceria se a verdade completa sobre a Lua fosse finalmente revelada ao público?
Pensando bem, quando a verdade sobre a origem da Lua e o que acontece na Lua, e também as estruturas na Lua, e talvez a ocupação da Lua for revelada aos seres humanos na Terra, isso vai abalar a nossa realidade. E nós vamos poder olhar para os céus e ver um objeto extraterrestre em órbita ao redor do nosso planeta. E nós o conheceremos como realmente é. Não tem uma única razão cientificamente válida para não pensar que seja uma nave extraterrestre trazida para cá por seres extraterrestres, a fim de auxiliar a humanidade. Para alguns, esse é um pensamento assustador. Será que os astronautas da Apollo encontraram mais na superfície da Lua do que foi revelado ao público? Será que acharam evidências de colonização? Ou descobriram que a Lua é um objeto artificial? Será por isso que as missões foram interrompidas? Talvez as próximas missões lunares, as primeiras em mais de 4 décadas, revelem finalmente toda a verdade sobre esse misterioso corpo celestial e também sobre nosso passado extraterrestre.